É não apenas um académico brilhante, mas um verdadeiro construtor de pontes entre o direito e a sociedade. Esta tarde irá falar-nos sobre a justiça de contas e separação de poderes na Constituição. Caros convidados, peço a vossa máxima atenção para a primeira preleção do dia com o conselheiro André Luís de Matos Gonçalves, com o tema A Primeira Infância, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o papel constitucional dos Tribunais de Contas. A vossa atenção. Boa tarde a todos. O mestre de cerimônia convidou todos a dormir, mas eu peço que não façam isso. Me incumbiu de manter todos atentos. Não foi isso que você fez comigo? Vou anotar seu nome. Amigos, quero iniciar minhas palavras agradecendo a Deus, autor e consumador da minha salvação. Ariano Suassuna dizia o seguinte: se não fosse Deus, bastaria a morte para nos retirar o sentido da vida, não é? Ainda bem que Deus existe. Quero agradecer mais uma vez o convite do juiz conselheiro, presidente dessa corte, Sebastião Gunza, meu caríssimo irmão, meu caríssimo amigo, Écio Venha, para parafrasear uma poetisa brasileira que diz o seguinte: benditos aqueles que têm amigos, Sebastião, aqueles que têm sem pedir, porque amigo não se pede, amigo não se compra, amigo não se vende, amigo se sente. E eu sinto sua amizade e sinto uma imensa gratidão pelo convite formulado de estar mais uma vez aqui em Angola. A impressão que eu tenho sempre que venho aqui é de estar remontando as minhas origens. Então é uma felicidade muito grande. Bom, na tarde de hoje, o meu objetivo é compartilhar com as senhoras e com os senhores as minhas singelas compreensões sobre essa política pública, primeira infância. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu vi essa manhã, que eu achei de uma profundidade enorme. Existe um teórico alemão, Niklas Luhmann, e explicando a teoria dos sistemas, que é uma teoria complicada, ele fala sobre a necessidade do acoplamento institucional, presidente. O acoplamento institucional é o que promove esse compartilhamento de informações e de atribuições. E hoje, aqui, esta manhã, eu tive a oportunidade de ver a teoria de Luhmann concretizada na prática. Então, vi aqui o chefe da Casa Civil, a presidência da República, diversos ministros de Estado, todos aqueles que podem contribuir com a solução do problema, Vossa Excelência trouxe a essa corte. E me pus a refletir. Realmente, meu amigo Hinaldo, o Estado unitário tem as suas vantagens. Retira do debate aqueles que não têm nada a dizer. Todos que estiveram aqui têm a ver com a solução da questão. Primeira infância é uma política multidisciplinar, multifacetária. Professor, o que é que isso quer dizer? É que essa política pública é uma política complexa, porque envolve diversas competências: saúde, educação, assistência social. Tudo isso em cima de uma base que nem sempre é sólida, que é a base do planejamento. O Brasil, como vocês sabem, é um país de dimensões continentais.
O artigo 3º da nossa Constituição fala em erradicação da pobreza, em promoção da igualdade regional, fala em afastar discriminações em razão de raça, em razão de origem. Mas no Brasil não é bem assim. A criança que nasce em Santa Catarina, por exemplo, tem 11 possibilidades em 1000 de nascer morta. Mortalidade infantil é elevada, mas nem se compara com a criança que nasce no Amapá, onde as chances são de 22 possibilidades para 1000, o dobro. Particularidades de um país enorme, com dificuldades estruturais. E quando a gente fala em primeira infância, a gente tem que pensar necessariamente em políticas públicas que se executem com simplicidade. Aquilo que não tem simplicidade não ganha escala. Aquilo que não ganha escala não pode ser universalizado. Devemos buscar soluções simples. O Brasil ainda padece um problema de saneamento. 90 milhões de pessoas no meu país não têm saneamento. Diferença salarial em razão de gênero. Mulheres ganham 25% menos que homens. Essas mulheres, em boa parte, são mães solo, sustentam a casa sozinha e ganham menos. Por outro lado, não tem creches para colocar os filhos. Então, como trabalhar? Na região norte e nordeste do nosso país, onde estão as crianças que mais precisam, 70% dessas crianças não têm acesso à creche, porque as políticas públicas são mal distribuídas, são mal dimensionadas, e isso dificulta o acesso de quem mais precisa. Não é assim? Então, isso nos leva a pensar que tipo de justiça social nós pretendemos alcançar com a primeira infância. Justiça como equidade, no sentido aristotélico, é distribuir creche para todos indistintamente. Mas penso que a melhor solução é aquela que parte do diagnóstico presente. O primeiro passo é identificar onde estão os destinatários da política pública. Assim, a gente faz justiça geométrica, baseado em um princípio de proporcionalidade que entrega a política pública para quem precisa e que evita os desperdícios a partir das redundâncias. 2 creches no mesmo bairro e vários bairros sem creche. Devemos fugir disso. A importância do pré-natal. A mãe, com um pré-natal bem feito, traz para o filho grandes possibilidades. Nos primeiros 1000 dias, existe um fenômeno chamado neurogênese. 90% dos neurônios são formados nessa fase da vida. Aquele ser humano terá mais ou menos facilidade no futuro, a depender do pré-natal da mãe, a depender da segurança alimentar, como eu vi hoje pela manhã, presidente Sebastião. A previsão já de implantação com base nesses fundamentos. Segurança alimentar é a certeza que eu devo ter que amanhã eu tenho que comer, que uma parcela substancial da sociedade não tem. Mas a desigualdade também passa pelo acesso à pré-escola, às vacinas. O acompanhamento vacinal é importantíssimo. No nosso país, recentemente, nós tivemos uma onda que varreu. E nosso país tinha uma tradição, não é isso, João? De vacinação. Mas, no passado recente, nós perdemos um pouco disso.
Agora nós estamos retomando. Vacinação é importantíssima. Então, na minha gestão, em 2 anos, e eu trago essas compreensões do que eu vivi lá no Tribunal de Contas, em 2 anos nós conseguimos colocar a primeira infância no orçamento dos 139 municípios tocantinenses. Mas, André, por que é tão importante partir do orçamento? Toda despesa pública tem que ser empenhada em algum lugar. E esse lugar é o orçamento. Agora, ciente que nós temos municípios com deficiências estruturais graves, como é que eu vou colocar o município lá de Xambioá, que paga um salário médio pouco maior do que um salário mínimo, para dimensionar uma política pública complexa como essa? É muito complicado. O Tribunal de Contas tem que assumir o seu papel, facilitando a compreensão do que é a política pública e ajudando a estruturar a política pública. Aí alguns dirão, e o princípio da separação dos poderes? O Tribunal de Contas, sobretudo o Tribunal de Contas angolano, deve preservar para si o princípio da inércia jurisdicional. Essa corte é jurisdicional. Mas onde está o problema em contribuir com a melhor solução? Penso que a atividade administrativa é orientada por 2 princípios. O princípio da supremacia do interesse público, que deve preponderar sobre qualquer outro princípio. Princípio da indisponibilidade do interesse público, que deve preponderar sobre qualquer outro princípio. São os 2 princípios reitores do direito administrativo. Robert Alexis viria para dizer da ponderação entre esses 2 princípios e o princípio da separação dos poderes, quem teria o melhor peso? Eu digo mais, no plano consensual, presidente Sebastião Gomes, como o senhor fez hoje aqui, não há violação ao princípio da separação dos poderes. Do diálogo, não há qualquer violação ao princípio da separação dos poderes. Esse ambiente de mútua colaboração é importantíssimo para a solução dos problemas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma base, realmente, dessa política pública, que versa sobre a primeira infância, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável eles estão em cima de 4 eixos. Desenvolvimento econômico é importante, porque sem recursos não se tem como promover políticas públicas. A preservação ambiental também, porque não tem como a gente impulsionar economicamente um país sem essa preocupação com o meio ambiente. O fortalecimento institucional. As instituições têm que estar fortalecidas e estruturadas para poder contribuir como está contribuindo hoje. E a diminuição das desigualdades. E nesse ambiente, a primeira infância tem um papel marcante. Por quê? Porque a injustiça praticada contra a criança de 0 a 6 anos tem efeitos, minhas caras e meus caros, multigeracional. Não é só aquela geração que sofre com a injustiça. As gerações que se seguem também sofrerão. E ao cuidar de crianças de 0 a 6 anos, estamos sim, presidente Sebastião, rompendo um ciclo nocivo e de atraso para os nossos países. Estamos tendo razão para ter esperança fundada no futuro. Então, a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quanto ao papel dos tribunais de contas, penso que a nossa participação... Alguém, por favor, me dê uma visão do tempo, porque eu já abandonei os slides. Quanto ao papel dos tribunais de contas, o nosso sistema de controle externo é muito parecido.
O artigo 70 da Constituição diz que o controle será exercido com protagonismo, 70 e 71 da Constituição, será exercido com protagonismo do Parlamento, com o auxílio sem subalternidade nem vinculação hierárquica dos tribunais de contas, que devem fazer o acompanhamento orçamentário, patrimonial, contábil. Poderíamos trocar tudo isso pela atividade financeira do Estado e dizer que esse controle se dará com base no crivo de 3 princípios: legalidade, legitimidade e economicidade. Assim como acontece com o Tribunal de Contas angolano. O artigo 104 da Constituição angolana diz isso de uma forma diferente. O controle da execução orçamentária é tarefa da Corte de Contas angolana, sobre crivo também de 3 princípios: o princípio da transparência, o princípio da responsabilização e da boa governança. Penso que consegui expor a semelhança entre as duas cortes e a responsabilidade que os tribunais de contas têm em induzir boas políticas públicas. Existe um princípio na teoria da argumentação, que é o princípio da concreção, e que diz o seguinte: aqueles que podem participar do debate, que participem, que tragam as melhores soluções. Quem melhor do que um tribunal de contas que acompanha a execução orçamentária e financeira para indicar políticas públicas bem-sucedidas? Penso que, segundo a teoria das capacidades institucionais, os tribunais de contas, na estrutura da República, estão melhor aparelhados para isso. A solução, a partir do orçamento. No Tribunal de Contas Tocantinense, chamamos todos os prefeitos e todos os presidentes de Câmara para um auditório parecido com esse, só que bem menor. Colocamos o prefeito e o presidente da Câmara, um ao lado do outro. Inimigos ou amigos, nesse dia sentaram juntos. E nessa oportunidade celebraram um pacto pela primeira infância. Consensualismo. Consensualismo. No momento seguinte, no Tribunal de Contas, fizemos a Semana do Orçamento. Chamamos todos os municípios para dentro do tribunal. E aproximadamente 23, 25 técnicos ajudaram os municípios tocantinenses a colocar a primeira infância como política pública multifacetária nas 3 leis orçamentárias de 139 municípios. Os prefeitos saíram do tribunal, tiraram foto com o presidente do tribunal, levaram a projeção política que eles precisavam e o Tribunal de Contas ganhou a política pública que desejava. Resultado disso, aumento de mais de 300% em investimento em primeira infância. Creches é um gargalo nessa política pública primeira infância. Percebemos que no estado de Tocantins, aproximadamente entre 40 e 50 municípios, tinham muitas creches com obras paralisadas e inacabadas. Paralisadas e inacabadas em razão do quê, André? Um problema no convênio, o auditor chegava lá, verificava uma discrepância de R$50 mil num universo de 5 milhões e paralisava a obra. Resultado disso, 3 anos depois, a creche tinha sido convertida em escombros e as crianças daquele município ficaram sem as vagas. Um programa do FNDE gerou um pacto de retomada dessas obras paralisadas e inacabadas. O Tribunal de Contas Tocantinense foi até o FNDE e perguntou com simplicidade o que é necessário para aderir ao pacto.
a quantidade de documentos que tinham que ser encaminhados ao FNDE eram impraticáveis para os pequenos municípios tocantinenses. O tribunal reuniu professores do curso de engenharia da universidade, estagiários do curso de engenharia, técnicos de controle externo, e em 11 veículos se dirigiram a esses municípios. Em 50 dias, toda a documentação estava elaborada e os municípios puderam encaminhar para o FNDE para a retomada dessas obras. Obras paralisadas ou inacabadas. Percebam, o nosso tribunal é corte administrativa. O nosso tribunal é corte administrativa. As nossas possibilidades têm a ver com essa nossa condição. O Tribunal de Contas angolano integra o Poder Judiciário, integra o sistema de justiça. O exame da atividade administrativa do Estado, o exame da atividade financeira do Estado está na mão desse tribunal. Penso que hoje o Tribunal de Contas da Angola pode dizer que 50 anos depois da independência, uma esperança pode estar presente aqui. O efeito transformador que isso pode trazer. O efeito transformador que isso pode trazer. Para o futuro. Uma esperança fundada no futuro. Então, presidente Sebastião Gunza, já me encaminhando para o final, esse é um tema que realmente me comove, porque quem experimentou a escassez sente um impulso maior na direção da justiça. E nós sabemos que essa é uma política pública poderosíssima e que pode trazer transformações profundas para esse país e que tem transformado, aos poucos, o meu também. A Procuradoria-Geral da República, exemplo do nosso país, a exemplo do que vocês estão pensando aqui, também tem impulsionado políticas públicas na linha da persecução criminal de crimes contra mulheres e crianças, no sentido de garantir creches e pré-escola, no sentido de garantir vacinação. Então, são 3 eixos que a Procuradoria-Geral da República tem explorado. O Conselho Nacional do Ministério Público tem auxiliado nisso aí. E o Poder Judiciário brasileiro, a partir do CNJ, também tem encabeçado mudanças nessa direção. Então, acho que é um modelo que pode ser, de algum modo, observado e servir como inspiração. Tribunal de Contas da União, a partir de auditorias coordenadas, não é isso, Reinaldo? Com tribunais do Brasil inteiro, também tem buscado modificação dessa realidade. Meus queridos amigos e amigas, era o que eu tinha para dizer. Aprendi que a tríade do bom discurso é falar em bom tom para ser ouvido, com clareza para ser entendido e o mais breve possível para ser aplaudido. Muito obrigado.